Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Esposa, não pôde me acompanhar, está já em preparação para uma cirurgia, que há tempo vem se arrastando, mas pela graça do Senhor há de acontecer, dia 27, em nome de Jesus. Então ela está inclusa, a pressão continua normalizada, para ver se fica bem serena e que tudo possa ocorrer dentro da normalidade, segundo a medicina e segundo a graça do Senhor. Tudo está resolvido, falta a nossa parte e ela está fazendo a parte dela. Por isso ela não está aqui hoje nos acompanhando. Mas a esposa, sou casado 42 anos, 6 meses e 16 dias. Conta até as horas. Glória a Deus. E nós casados com a mesma esposa. Amém? Casado com a mesma esposa. E ainda continuamos com um relacionamento melhor do que antes. Um cuidando do outro, um entendendo o outro. Muito bom. Casamento é coisa séria. Hoje a nossa juventude olha para nós, mas parece que não vê a gente como modelo. Vê a gente como quadrados. Porque o volume de casa e descasa está igual no tempo de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. E o que é casar e dar-se ao casamento? É casar e descasar, ou descasar e casar. Nada contra, mas eu vou continuar pelejando nessa batalha, dizendo que o casamento é um caminho só de ida, não tem volta. Amém? Vai acabar aqui na terra, quando um partir para o céu. Porque dificuldades nós temos para lidar um com o outro, todos temos. Todos nós temos dificuldade um com o outro. Mas o objetivo e o temor a Deus faz a diferença na condução do casamento. Eu estou me sentindo à vontade. Porque doutrina e chamar a igreja a atenção é coisa do pastor. Mas eu sou pastor também. E sou irmão íntimo ali de coração do pastor Henrique. Amém? Então eu estou fazendo o que eu gostaria de ver Deus operar através da vida dele. E eu vejo a unção de Deus sobre a vida dele. E isso conforta o meu coração. Mudou o penteado, mudou. Você mudou. Mudou o penteado. Mas a unção também mudou. A unção é Deus na vida dele purinho. Mais alegre, mais confiante. Hoje eu tenho essa missão de aconselhar pastores, de estar com pastores mais novos. Deus tem dado essa missão. Então eu conheço de longe, no olhar. Eu conheço essa história de ministério, essa coisa de igreja, de longe. Eu sei quando eu chego numa igreja, e sei quando eu chego num grupo que está reunido, chamado de igreja. Um grupo, mas não é igreja. É um grupo. Mas quando a gente chega na igreja é diferente. Primeiro lugar, não há igreja, dá importância às crianças. Primeiro lugar, a igreja. Esta é a igreja de hoje e será a igreja de amanhã.
faz um culto com criança, faz um culto com adolescente, para você ver que a igreja enche. Vou dar a tarefa a eles, vai ser o culto dos adolescentes, o culto de criança. Vem pai de tudo quanto é jeito. Vê as crianças, consegue. Culto de homens, culto de varão, meia dúzia. Isso lá em São Gonçalo, aqui não. Isso lá em São Gonçalo. E é uma luta. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor ao Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou ler o resto, mas diz: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E parece uma coisa tão rasa que a gente não consegue encontrar profundidade para isso. Parece uma declaração simples do rei Salomão, mas não é. Quando ele fala de temor ao Senhor, aí eu percebo que ele está falando sobre 4 princípios: respeito, reverência, amor e confiança. Temor do Senhor é respeito, reverência, amor e confiança. Respeito, quando você respeita, porque ninguém ama a quem não respeita. Por isso é quando os pais, os pais da nossa geração, dizia: enquanto você estiver debaixo desse teto, você vai ter que me respeitar. Porque o respeito é a cama que o amor se deita. Hoje os pais não. Hoje os pais faz a pergunta: você ama mais a mamãe ou o papai? Ainda tem medo da resposta, mas deixa para lá. Respeito, segundo temor, você está dizendo que ele é digno de receber louvor, adoração, graça e glória. Ele é digno de receber. Tudo que eu posso dar, ele é digno de receber. Falar em doar, os cultos deveriam dizer para você assim: hoje eu vou lá na igreja para receber. Não, você veio aqui para doar a adoração ao Senhor. Você veio hoje aqui para adorar ao Senhor. E Deus possa se alegrar do teu coração e derramar uma graça hoje diferente para você hoje. E Deus possa receber. O louvor não é aquele que agrada a você não. O louvor bom é aquele que Deus recebe. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Mas a gente toma para si, esse louvor eu gosto. Não, meu filho, quem tem que agradar é o Senhor. A letra, a inspiração da letra foi uma comunhão entre o autor e o Espírito de Deus, uma comunhão. E essa comunhão tem que brotar em você na mesma hora que você está louvando ao Senhor. Olhe para a letra, medite na letra, diz: essa é a minha declaração para Deus. Essa declaração, a minha alma também exalta o Senhor. Eu faço deste louvor as minhas palavras para o Senhor. Esse é o louvor que Deus recebe. A igreja, o louvor é para o Senhor, mas a palavra é Deus falando para você. O que sustém a igreja não é o louvor, o que sustém a igreja é a palavra. Dura, mansa ou mole, mas o que sustém a igreja é a palavra. E a palavra vem de Deus.
não vem do homem, ela é de Deus. Ela diz, e Deus não diz mais, ela não volta para mim vazia, antes faz o que me apraz. Oh, aleluia. Uma das poucas igrejas que eu digo que diz que eu tenho que pregar 1 hora. Porque a maioria é 40 minutos, tem meia hora, pastor, tá bom. Eu digo, tá bom, só tem meia, é. Pagaram uma passagem para mim, para a esposa, me levaram para o Nordeste, passagem cara, voltei, eu não sei se a passagem minha, da pastora, deu R$4.500, uma coisa assim. E eu cheguei na igreja para pregar, e ele falou assim, pastor, o senhor tem 20 minutos. Eu digo, glória a Deus. 20 minutos. Tá bom? Eu digo, tá ótimo. Se o senhor quiser, eu nem prego, só assistindo. Aí tá. Aí preguei. Eu preguei 15 minutos e eu estou vendo, olhando para o relógio. Eu digo, para terminar, já vou terminar. Aí, sentei, vi as homenagens. 2h15 de homenagem. Aí eu digo assim, eu mereço. Eu mereço. Meu Deus do céu, diminuía aquela exaltação para o homem, e colocava a palavra. Eu preparei um sermão de 2 horas, engoli, eu digo, está tudo certo. Noite de sono, falando com Deus, preparando. Mas a gente vê que as pessoas não dão a mesma importância que outros dão à palavra. Então é muito bom quando a igreja dá uma importância à palavra do Senhor. É uma igreja alimentada, amém? Se eu chegar aqui, o pastor Henrique chegar aqui e fizermos alguma coisa, algum movimento, algum teatro, você vai dizer, foi muito bom o teatro, muito bom. Mas no pós-domingo ela tem que ter um teatro maior, porque se tiver menor ele não volta mais. Entretenimento, a gente sempre quer mais. Eu acho que o negócio aqui sou todo sapato. Ou com sapato ou sem sapato, estou pregando. Não, com sapato ou sem sapato, eu estou pregando. Reverência é a maneira que você vai lidar com o sagrado e o santo de Deus. Temor ao Senhor é reverência. E reverência é a maneira que eu vou lidar com o sagrado, com o santo, ou com a santidade de Deus. Coisas de louvor, tudo que foi consagrado a Deus, tem que pertencer ao Senhor, para usar na casa do Senhor. Não pode ser usado de qualquer maneira. E aí, a gente começa a lidar com a santidade de Deus, e uma coisa que mais se despreza, a gente consegue fazer isso quando está diante do altar, na ceia do Senhor, e aí a gente quer mostrar uma reverência, a qual a gente não tem essa reverência no nosso dia a dia. A gente mistura o santo com o profano, e ainda diz que não tem nada a ver, é só uma curtida no celular. Meu Deus, Jesus, me cobre com teu sangue. E continua com o celular. Jesus, e com o celular na mão. Se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente levaria 1 hora.
E a gente não conseguiria dessecar o que isso hoje, uma arma que o inimigo usa, porque tudo ele imita, e a gente tentando usar da melhor forma possível, tentando fazer com que as pessoas usem da melhor forma possível, mas sempre a inclinação da carne sempre vai procurar algo que Deus reprova. A inclinação da carne. Mas eu quero falar para você nesta noite: santidade de Deus não abre mão de santidade, nem de mim e nem de você. Deus não abre mão da santidade. Quando você vê um irmão contrito, glorificando a Deus, ele diz: meu Deus, Deus está molhando esse coração, chovendo sobre este irmão, e eu não estou sentindo nem um pingo, Senhor, tem misericórdia de mim. O problema não está nele, o problema está em mim, ó Deus. Todo mundo está sendo molhado com essa chuva de graça, e não cai uma gota em cima de mim, Senhor, tem misericórdia. A gente se esquece que o santo deu muito mais importância ao profano do que ao santo. Semana de Santa Ceia é uma semana que a gente se prepara, amém? Pelo menos eu não lembro de eu ter participado de uma Santa Ceia se não jejuei. Eu não lembro de Santa Ceia se eu não me afastar. Seja o culto mais que eu tenho mais tempo em pregar, culto de Santa Ceia. Pouca gente eu concedo para pregar na Santa Ceia da igreja. Pouca gente. E eu creio que é uma hora que a alma é expressa numa mais profunda comunhão com os céus. E o que a gente quer ver não é uma igreja reprovada, mas uma igreja eleita e aprovada por Deus, deixando o embaraço, deixando o pecado. E hoje nós estamos numa palavra tão fácil com o profano, que não tem nada a ver, porque só você entrar na igreja, você acha que o profano, o mal, não lhe causou dano. Toda alma que pecar, Ezequiel 8, toda alma que pecar, essa morrerá. Deus usa Ezequiel na época mais difícil. Estava passando o povo de Israel, cativeiro da Babilônia, mas ele estava falando para os santos. Longe, Jerusalém cai, longe. Ele diz: mas persevera em fazer a vontade do Senhor. Porque se formos pelo caminho do ímpio, nós vamos receber o mesmo castigo dele. Tem que perseverar sobre a santidade, perseverar sobre o temor do Senhor. Essa era a mensagem. Não podia esfriar o amor, porque ali havia uma correção de Deus. Quando Jó se expressa, Deus deu e Deus tirou. Jó não conhecia que não foi Deus que tinha tirado. Quem tinha tirado dele foi Satanás que tinha tirado dele. O diabo saiu lá de cima, toca, está na tua mão, tocou em tudo que tinha. Foi Deus que tirou, foi Satanás que tirou, mas Jó não sabia. Então, para nós que conhecemos a história, Deus deu, o diabo tirou. Mas no capítulo 22, mas Deus devolveu dobrado, para aquele que persevera no Senhor. Deus devolve dobrado. Pela fidelidade, Deus não deixa ninguém em prejuízo. A reverência
sobre a santidade, é dado em tudo que nós se referimos ao Senhor, toda participação. Louvor, então, nem se fala. Nem se fala. Porque cantar é um dom. Ser afinado é um dom. Deixa eu falar para você. Quando Sansão toca no mel, na carcaça do leão morto, e ali ele perde, ele desobedece a Deus, ao voto de Nazireu. Os seus pais olham para Sansão, não vendo mudança nenhuma. Parece que nada tinha acontecido com Sansão. Mas Sansão, na alma de Sansão, estava manchada. Havia uma mancha na veste espiritual de Sansão. Sansão vai, desce a tina, e irá dar um banquete. E o banquete nada mais é do que 30 homens reunidos, e o noivo bancava o vinho e brindava com eles. Se você encontrasse com Sansão no outro dia, você dizia: nada aconteceu com Sansão? Nada aconteceu com ele. As vestes ficaram mais manchadas ainda. Sansão passou a agora representar um leão morto, a carcaça morta, mas o que tinha dentro aí tinha um sabor de mel, era doce. Ainda havia promessa de Deus sobre a vida de Sansão. E tem muitos aí mortos levando doce. A palavra de Deus é mais doce do que o mel, mas a sua carcaça está morta. O seu exterior está comprometido. Mas quando arrancaram os 2 olhos de Sansão, e que quem olhasse para Sansão disse: houve uma grande tragédia na vida dele. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente não perde a afinação lidando com o profano, mas a gente perde a unção de Deus. O louvor não chega, a igreja não glorifica. É uma cantoria, mas nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Então o lugar aqui é santo. Quando você subir aqui, diz: Senhor, me cobre com teu sangue. Não deixa que eu seja um empecilho para que a tua Shekinah hoje não desça. Aleluia. Mas eu quero fazer parte dessa Shekinah nesta noite. E você saia daqui cheio. E eu percebo, pastor Henrique, que o louvor encheu o vaso, mas não encheu agora não, desde a hora do ensaio. Doido que chegasse, ansioso que chegasse a hora de louvar ao Senhor. O vaso começa a encher quando ninguém vê, mas Deus está vendo. Oh, aleluia. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo o desejo do meu coração. Oh, aleluia. Logo mais eu vou louvar ao Senhor. Logo mais eu sei que a igreja vai receber este louvor. Deus vai abrir os céus através desse louvor. É assim que se procede. Reverência com o santo. Essa reverência sobre a santidade de Deus e o que Deus consagra desde o homem. Olha só, tudo que foi consagrado a Deus deve ser honrado. E quando nós nos apresentamos para Deus como um ministério, para exercer o ministério, nós somos consagrados para Deus. Tudo em nosso é dele. Tudo em nós é dele. Oh, aleluia. Foi consagrado da cabeça à planta dos pés. Tudo é do Senhor.
é do autor da vida. O diabo olha para você, tem raiva, porque nada que você tem pertence a ele. Tudo que você é, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E ele vai continuar assim, jejuando. Reverência. Mas a hora voou, meu Deus do céu. Amor. A gente poderia falar, mas o amor, o mandamento, é uma ordenança de Deus. Nós entendemos. O amor sem verdade, ele é hipocrisia. O amor e a verdade sem amor é grosseria. Então os dois caminham juntos. A gente diz que ama a Deus, mas não consegue engolir o nosso irmão. E o pecado não é maior do que a nossa vida. Porque nunca a gente vai dizer, lá vem aquele que pecou. Não, nunca. Lá vem aquele que caiu. Por quê? Porque o pecado não é maior do que a pessoa. Deus, nesta madrugada, pode ter mudado a história dele. Nesta madrugada, Deus pode ter invertido a história dele. Amém? E eu creio que é o Deus da maravilha, o Deus da transformação. O Deus sabe fazer uma nova criatura. Mas a pior coisa, a pior arma que nós podemos fazer é usar o amor fingido. O amor é tão forte que Deus manda amarmos a esposa. Um mandamento de Deus era amar a esposa. E a gente no início do relacionamento, aí o pastor está aqui. Meu filho, ame a sua esposa. Ele diz assim, pastor, tem amor aqui por todos os poros, aqui é só amor. Não, meu filho, não é hoje não. É por toda a vida. É por toda a vida. Você prometeu amar na tristeza e na alegria, na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Como Deus Trino, essas três situações resolvem toda a nossa caminhada. Deus está dizendo, você tem que ter o mesmo amor quando a vida tirar. Deus tem que ter o mesmo amor quando a vida te der. Tudo que a vida te dá. Mas quando a vida tirar, permaneça o mesmo amor. Testemunho lindo. A irmã passou 22 anos, esposa de um pastor, o pastor Edson, da Assembleia de Deus, em Maria Paula, em Niterói, no bairro de Niterói. A esposa passou 22 anos vegetando. 22 anos. E ele passou 22 anos fiel ao Senhor, esperando o milagre. É até a morte. Ficou na frente da igreja. Pastor, pastor, pastor. E ele disse, a graça do Senhor me basta. Amém? E aí eu fui entender o que é quando o apóstolo Paulo diz, a minha graça te basta. Quando aumentar a tribulação, eu aumento a minha graça. Oh, aleluia. A minha graça te basta. Depois de 22 anos, num culto, Deus promete a cura. No início, Deus prometeu, no início da enfermidade.
2, 3, 4 meses sem voltar, 6 meses. E aí Deus usa uma irmã numa profecia. E diz que Deus vai curar. Ele levou 22 anos e ele esperando. A irmã da profecia o Senhor tomou, mas a profecia continuou de pé. Ele chega em casa, depois de um culto de Santa Ceia pela manhã. Ele chega em casa e encontra a esposa louvando ao Senhor. Ele nem acreditou. E ele falou assim: parece com a voz, alguém que está lá, parece com a voz da minha esposa. E chegou lá, era ela, sentada na sala, louvando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora você imagine ele entrando com a esposa depois de 22 anos no culto à noite de domingo. A igreja quase veio abaixo. Ela não se apresentou. Chegaram cedo e ficaram. Eu tenho uma bênção para mostrar à igreja. E ela sai. E ela sobe o púlpito. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Quem dizia que ele tinha que entrar por outro caminho, ter feito outra escolha, queria roubar aquele momento do nosso pastor. Mas Deus não deixou. A fidelidade é sempre premiada por Deus. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Confiança. Confiar. Por que Saul confiou nas suas forças? Porque não confiava em Deus. Quando a gente confia no nosso poder, é porque nós não conseguimos. É porque nós não conhecemos a Deus. Olha só o que Saul se arrepende quando Samuel disse: teu trono, o teu reino é passado. E ele olha e disse: a perca é absurda. E ele se arrepende do que fez, pela perca que tem. Mas a reverência se fazia ao trono que estava perdendo, a coroa que estava perdendo. Lutou de todas as forças, mas nenhuma vez pediu ao Senhor. Nenhuma vez. Davi, Natã e Davi. Davi, esse homem merece morrer. Esse homem é tu, Davi. Aí Davi disse: pode tirar o reino, a coroa e o trono. Pode tirar tudo, mas não tira o teu espírito de mim. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira confiança que nós temos. Davi sabia que todas as lutas que ele venceu, não foi ele que venceu, mas foi o braço do Senhor venceu por ele. Então é muito bom quando a gente tem experiências próprias com Deus, próprias com o Senhor. E aí nós entendemos que essa questão do amor, que essa questão da confiança, é nós crermos nas promessas de Deus para nossas vidas. Porque a gente crê que Deus operou na vida do pastor, na vida do irmão, mas não crê quando é para nós.
Eu vou falar uma coisa para você. Eu passava a noite toda aqui, fosse uma vigília, eu passava a noite todinha aqui falando de testemunho que Deus fez, milagre que Deus fez na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na minha casa e na igreja. Uma noite é insuficiente para contar o que Deus fez. Amém? É insuficiente. Porque tem testemunho de 30 anos, mas tem testemunho de 3 semanas. Deus é o mesmo e continua operando o milagre. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Um Deus que merece toda a reverência nossa. Um Deus que merece todo o amor. Amai ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu respeito. A Bíblia manda amar. Ele é digno de receber o nosso amor. E é digno de toda a confiança. O Senhor é fiel para mim e para você. E eu quero obedecer o horário. Mas eu nem abri o sermonário, não tinha que abrir aqui ainda. Mas nem deu tempo para abrir. Que era a segunda parte. Mas Deus sabe todas as coisas. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Temor ao Senhor é o princípio. E o que é princípio? Meu filho, pré-requisito. O que é princípio? São os preceitos do Senhor. Princípio. E o que é pré-requisito, pastor? Para você participar ou ingressar em alguma coisa, num concurso, pré-requisito, ter a idade de 18 a 45 anos, concurso público. Isso é um pré-requisito? Princípio. Então o temor é a base, é o mínimo que Deus requer das nossas vidas em adoração. Quando Deus diz assim, olhou para ele e disse, reto, e anda na minha presença. O testemunho seja de Deus. Quando Deus, falando a Isaac, na terra de Gerar, disse, tu não sai daqui, não desce para o Egito. Assim como fui com teu pai. Oh, aleluia. Assim como fui com teu pai, serei contigo. Mas olha só. Ele ouviu a minha voz, obedeceu o meu mandamento, cumpriu os meus princípios, estabeleceu os meus preceitos e cumpriu toda a lei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí a gente percebe que não é só ouvir a voz, que não é só cumprir o que Deus mandou através da voz. Tem os preceitos. E o que são preceitos? São regras, doutrina. E o que é doutrina? É uma regra esmiuçada. Aí a gente percebe que temor ao Senhor. E o princípio? E o princípio está longe. Que eu pensei que era só temor e sabedoria. Mas o princípio já faz umas certas exigências, já faz umas certas colocações. E que eu tenho que me posicionar. Zaqueu, para ver Jesus, subiu, amém? Mas para receber Jesus teve que descer. Oh, aleluia. Hoje, para nós recebermos o que Deus tem para nós, vamos descer. Vamos descer, oh, aleluia. Oh, aleluia. E Deus vai encher a mim e a você. Quando Deus entra na casa, a mim, o meu coração, no teu coração, quando todo mundo olha, qualquer um que olhar, não vê mais o Marculino, vê Deus na minha vida. Quão mudança Deus fez na vida dele. A metade dos meus bens eu vou distribuir com os pobres. Jesus não falou nada. Não, mas a metade eu vou distribuir com meus pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Era a sentença dada a quem roubava uma ovelha.
ele já estava convertido. Na mesma hora que entrou, já estava dando um testemunho de conversão. Oh, aleluia. A primeira coisa que quando Deus entra na casa e está na casa, a gente desapega do dinheiro e sabe que Deus é dono da ouro e da prata. É do Senhor. Quando pedir alguma coisa, seja o primeiro a doar, porque quando você pedir, os céus se pronunciará por você. Quando você pedir, também você vai ser o primeiro a receber. Isso é Deus na nossa vida, na minha vida e na tua vida. A segunda parte da pregação seria que o temor. Ele fala de sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria, não vai dar para nós falarmos, mas a sabedoria simplesmente é conselho. O homem mais sábio, o que é que ele proporcionou? Provérbio, conselho e correção. Isso é sabedoria. O tolo detesta ser corrigido, mas aquele que quer fazer a vontade do Senhor, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, oh aleluia. E Deus se agrada, e o diabo se ira, porque sabe que a comunhão está sendo reativada com os céus. E o homem reativado com os céus, ele faz prodígio e maravilha. E o temor costuma andar junto com o conhecimento, a humildade, o entendimento e a vitória. Mas fica para outra parte, fica para outro convite. E que Deus possa abençoar a você nesta noite. Eu estou alegre com o Senhor, eu estou alegre com o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.